Olá, galera, aqui quem fala é a professora Viviane. Então, nós vamos dar continuidade às nossas frações, né? No último vídeo, nós falamos um pouco de multiplicação, de fração, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre divisão de frações. Lembrando que a gente está falando de frações na forma irredutível, então, quando for necessário, quando eu conseguir fazer a simplificação, nós faremos. Para eu fazer a minha resolução da minha divisão, automaticamente eu tenho que lembrar que eu vou ter que usar o inverso da divisão. Qual que é o inverso, o oposto da divisão? A multiplicação. Então, a regra é clara. Eu copio a minha primeira fração exatamente da mesma forma, ou seja, eu tenho aqui 3/5 dividido por 1/4. Automaticamente, eu vou copiar a minha primeira fração da mesma forma. Na minha segunda fração, o que eu faço? Eu tenho que fazer o inverso. O 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Ou seja, a minha fração, ela vai ser alterada. Se ela vai ser alterada, eu vou alterar o meu denominador e o meu numerador, eu altero também a minha operação. Então, o que estava dividindo passa a ser multiplicado. E eu inverto. Ou seja, o 4 vai para cima e o 2 para baixo. Nós sabemos que quando o denominador for 1, não tem a necessidade de ser exposto aqui, não preciso colocar. E depois disso, eu faço a minha multiplicação normal, que vocês já sabem. Numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui, quanto que é 3 vezes 4? É 12. 5 vezes 1, eu não tenho 1 aqui embaixo, mas automaticamente eu tenho que saber que existe um 1 invisível aqui embaixo. 5 vezes 1, 5. Beleza? Professora, eu consigo fazer essa fração, simplificar ela? Eu não consigo, por quê? Em nenhuma tabuada eu vou encontrar o número 12 e nem o número 5 juntos. Se eu não encontro, essa minha fração é uma fração irredutível, ou seja, eu não consigo simplificar. Lembrando que ela também se tornou uma fração imprópria, que é quando o meu numerador é maior que o meu denominador. Vamos fazer outro exemplo aqui para praticar. Então, minha primeira fração eu copio exatamente igual, eu inverto a minha operação, o que estava dividido passa a ser multiplicado, automaticamente eu tenho que inverter a minha segunda fração. Denominador vira numerador, o numerador vira denominador. Então, a minha fração vai virar 2/3. E aí, eu faço a minha forma tradicional de multiplicar a fração. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Consigo simplificar? Sim, consigo. Por quê? Eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que começar pelo meu menor número, que no caso é o meu MMC. Então, aqui, como ambos os meus números são pares, eu consigo fazer a simplificação, ou seja, dividir por 2. Então, 14 dividido por 2, 7. 24 dividido por 2, 12. Consigo dar continuidade? Não, não consigo. Por quê? Porque nenhuma das tabuadas vocês irão encontrar o número 7 e o número 12, tá bom? Então, parei a minha fração aqui. Minha fração agora ela não é mais irredutível e ela é uma fração própria, quando o meu numerador é menor que o meu denominador, tá bom? Tem mais um exemplinho aqui, ó, que a gente vai fazer também. 7/8 vezes 3. O 1 invisível aqui embaixo eu não tenho necessidade de colocar. Coloque se você não tiver segurança de fazer sem ele. Se você achar necessário colocar ele, coloque, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1, 8. Consigo fazer a simplificação dessa minha fração? Nenhuma tabuada eu vou encontrar o número 8 e o número 21. Então, a minha fração aqui nesse momento, ela se torna uma fração irredutível, ou seja, eu não consigo simplificar ela. E ela também é uma fração imprópria, ou seja, quando o meu numerador é maior que o meu denominador. Aqui tem mais outros dois casos, eu vou fazer apenas um deles até para o vídeo não ficar muito extenso. Então, tem aqui, ó.
Vou utilizar esse caso daqui de baixo, tá? Esse também tem que ter o imaginário, mesmo procedimento. Esse outro aqui, minha fração eu copio da mesma forma. E a segunda fração eu tenho que inverter. Se eu tenho que inverter, esse 2 aqui, que é o meu número inteiro que está sozinho, ele existe um imaginário aqui embaixo, certo? Quando eu inverto a minha fração, esse um imaginário, ele passa a aparecer. Se ele aparece, ó, aí a gente consegue fazer a multiplicação normal. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 2, 16. Vai ter alguma tabuada que vai aparecer o número 3 e o número 16? Não, não vai ter. Então, minha fração é uma fração irredutível, onde eu não consigo simplificar ela, e ela é uma fração própria, numerador menor que o denominador. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Eu vou fazer esse primeiro exemplo e o segundo aqui embaixo, tá? Qualquer coisa, se for necessário, eu faço um outro vídeo para esse não ficar muito extenso. Aqui, galera, na matemática, esse travessão grandão também, ele pode ser a representação também da divisão nas minhas contas. Então, aqui eu tenho a fração 4/5 dividido pela fração 2/6. Então, o que eu faço? Eu faço o mesmo procedimento. Copio a minha primeira fração da mesma forma, faço a multiplicação e inverto a segunda fração, que era numerador vira denominador, que era denominador vira numerador. E assim eu faço a resolução da minha conta. 4 vezes 6, 12. 5 vezes 2, 10. Pro, consigo simplificar? Sim, consigo simplificar. Ambos os números são pares, então eu sei que eu consigo fazer a divisão deles por 2. 12 dividido por 2 dá 6, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tornei a minha fração uma fração irredutível, porque eu não consigo simplificar mais, e nenhuma outra tabuada eu vou achar o número 6 junto com o número 5 de resultado. Então, eu paro a minha fração aqui nesse momento, tá? Se, dependendo do caso, der para eu simplificar de novo, continuo simplificando. Lembrando que eu sempre começo pelo número 2. Se não der, eu vou pro 3. Se não der, eu vou pro 4 e assim por diante. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer esses dois últimos exemplos. Então, aqui, minha primeira fração da mesma forma, 1/2, multiplico pela segunda. A segunda, galera, o mesmo caso lá. Eu só tenho um número inteiro, ou seja, tenho o número 1 e visível aqui embaixo dele. Então, o que acontece? Como eu tenho que inverter, o número 1, ele aparece aqui para mim, que ele vai virar 1 aqui em cima, e o 3 vai para baixo. E assim eu faço a minha resolução. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Para o meu cálculo aqui. Galera, é importante, vocês saberem que quando eu tiver um número 1, tanto no numerador ou denominador que seja, eu não continuo, eu paro o meu cálculo aqui, tá bom? Então, a gente finaliza. Fração irredutível própria, porque o numerador é o numerador é menor que o denominador. E agora, o último exemplo que eu vou dar aqui para vocês é dessa fração com um número decimal. Esse número decimal, nós vamos ter que transformar ele em uma fração. Todo mundo sabe que para a gente transformar o número decimal em fração, é só ver como que é a escrita dele. No caso, nós temos aqui 3 décimos. Para eu transformar 3 décimos em fração, eu faço 3 sobre 10, tá? Feito isso, como eu sei que esse 3 décimo é nessa forma na escrita de fração, eu já consigo facilmente resolver o meu cálculo. Então, eu copio a minha primeira fração exatamente igual, modifico a minha operação e faço o inverso da minha segunda fração. Então, 10 vem aqui para cima e o 3 vem aqui para baixo. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 3, 15. Consigo multiplicar? Multiplicar, na verdade, simplificar, né? Sim, consigo. Mas eu não consigo por 2, porque na tabuada do 2 tem o 20, mas não vai aparecer o 15. Beleza, não dá. Mas você consegue fazer a multiplicação, né? No caso da tabuada, mas se referindo à divisão, por 5. Na tabuada do 5 você encontra o número 20 e na tabuada do 5 você encontra o número 15, tá? Então, 20 dividido por 5 é igual a 4.
15 dividido por 5 é igual a 3, ou seja, fração irredutível, fração imprópria, onde meu numerador é maior que o meu denominador. Galera, esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas eu espero que eu consiga ter esclarecido um pouco aí das maiores dúvidas para vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.